Ó, vamos lá, hein? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta-feira que caberá ao Poder Judiciário, e mais especificamente à Corte, dará a última palavra caso prospere no Congresso uma proposta de anistia aos investigados, acusados, condenados e presos por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. No início deste mês, a presidente da CCJ da Câmara, Caroline Detoni, do PL Santa Catarina, designou ao colega Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, como relator de um projeto de lei que concede anistia aos implicados na depredação das sedes dos poderes em Brasília. Os dois parlamentares são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente é investigado em um dos inquéritos dos atos de 8 de janeiro que também o beneficiaria. A anistia é defendida por aliados de Bolsonaro no Congresso e tem sido citada nos bastidores do parlamento como moeda de troca pelo apoio do campo bolsonarista nas eleições pelas presidenciais da Câmara e do Senado em 2025. Professor Jorge, com anistia ou sem anistia? Olha, Paulo, o Lula falou que Paulo? é favorável. Paulo, Kim, desculpa, foi um lapsus. Você vai se acostumar. Calma. Você vai se Se acostumar. acostuma. Teremos alguns dias ainda. Quantos dias? Alguns. Então eu vou deixar colocar aqui. Faz um pauzinho de... Pronto. Isso. Kim, já olha para Vai o lá. lado aí meu caderno. Kim. Ô, Kim, o Lula é favorável à anistia. O Então- Bolsonaro e o grupo do Bolsonaro é favorável e aí diretamente interessado na anistia. Qual é a diferença entre um e o outro? O Lula, ele disse, sou favorável, porém, essa investigação, essas decisões, essas sentenças a respeito dos implicados no dia 8 de janeiro ainda não concluíram. Então é cedo falar da anistia para aquele grupo, enquanto os bolsonaristas defendem a anistia já para aqueles que estão implicados, independente das decisões, olhando então para essa situação do Bolsonaro estar investigado. O que diz o Moraes? Quais foram as palavras? Ele diz: quem admite ou não a anistia é a Constituição Federal. E ele mais. E quem a interpreta é o Supremo. Agora, em momento nenhum, ele diz que é a favor ou contra. O que houve ali é uma interpretação, de novo, para criar um fato posto na boca de quem não disse absolutamente nada. A Constituição está aí, o Supremo a interpreta. Ora, a anistia é permitida pela Constituição, mas nada. Agora, os bolsonaristas saíram correndo dizendo que o Moraes é contra a anistia. Me parece que exageram e estão buscando um fato para colocar no debate essa questão da anistia. Eu creio que quem comete um crime tem que cumprir. Pamela, você concorda com o professor Jorge? Ah, não, Quinzinho. É assim, depois que o Alexandre pediu aquele processo aqui de Maringá, né? Ele avocou, né? Em que houve erro processual e que simplesmente pulou todas as instâncias ali onde poderiam haver um recurso, caiu no colo dele. Ele mesmo julgou que o erro dele não existiu, que ele estava isento e mandou investigar o juiz. Depois daquela, sinceramente, me lembra assim, eu penso que eu deveria comentar igual o Eric Jacan, aquele chefe que ele vira assim e fala assim, vergonha da profissão, vergonha, é isso pra mim. Agora, sobre essa questão aí dele dizer, ele disse isso mesmo, né, que eles podem barrar a questão da anistia, foi isso que ele disse. A última palavra seria do Tá, Supremo. porque como o professor Jorge falou, parece que ele não tinha dito, né? Então ele disse. Sabe o que me preocupa? Que o STF é um órgão colegiado, é composto de vários, né, juízes, vou dizer aqui no linguajar popular, de vários juízes. O STF não é um juiz só. E ele vem a público, ele fala em nome da corte, em nome do colegiado e de todos os juízes. Como se assim, a gente vai fazer X, a gente pode fazer X, em nome de todos. E como a gente viu na votação ali da questão da maconha, parece que, pelo menos o Luiz Fux, por exemplo, já está meio de saco cheio desse negócio da corte ter que ficar atropelando toda hora o legislativo. Se o legislativo decidir por fazer uma anistia, uma questão de anistia, e os nossos parlamentares, me desculpa, o que ele tem que falar que o STF vai barrar? É tão absurdo
que, sinceramente, resumindo a ópera mesmo, eu fico com comentário a lá Eric Jacan, vergonha da profissão. Ô, Edivaldo Magro, a gente sabe que a anistia é benefício concedido pelo Congresso através de uma lei federal. A fala do ministro Alexandre de Moraes, por mais que ele reitera, dizendo que o Supremo que dá o aval, é isso, o Supremo é o que dá o aval, não repercute de forma talvez negativa essa fala, por mais que é realmente o Supremo que dá aval. No entanto, é através de uma lei federal e deve ser concedido pelo Congresso e não pelo Poder Judiciário. Bom, vamos deixar claro que o que Alexandre de Moraes diz que quem decide é a Constituição. Sim. E cabe ao STF interpretar a Constituição. Correto. Ele nem disse a favor nem contra. O Lula tem dito que é a favor da anistia, e até porque ao longo ali na década de 70, e eu estava entre eles, naqueles movimentos pelas diretas já, pelo fim da ditadura, se pregava muito a anistia aos presos políticos que estavam exilados e aos próximos presos políticos no Brasil. Então, baseado nessa premissa, o Lula tem uma simpatia para a anistia. No entanto, ele faz um recorte que, primeiro, punir todas as pessoas, trazer de volta aqueles criminosos que saíram do Brasil, chegar ao final dessa investigação, punir os financiadores do evento lá, e o que não aconteceu ainda. Então, é importante fechar o crime para depois optar por uma eventual anistia que tenha simpatia, vamos deixar claro, do próprio presidente da República. Então, acho que é muito cedo para se falar em anistia, e acredito que o Moraes foi muito claro, quem determina a anistia é a interpretação da Constituição. Eu, particularmente, eu acho que chegou o momento da gente, uma vez fechado, vou deixar claro, trazer esse pessoal de volta, separar mais detalhadamente quem é o criminoso dentro dessa história toda, e eu entendo que talvez o maior criminoso seja os financiadores, que levaram aqueles tontos lá para Brasília, fizeram aquela barbaridade lá. Então, esses aí têm que cair, esses merecem aqueles 17 anos de cadeia. Agora, acho que tem a tia do sonho lá, que eventualmente poderia ser concedido, sim, a anistia para essas pessoas, e reafirmando, tá? O Lula, exemplo de outros democratas que tanto lutaram lá na década de 70 e nos anos 80, para que a gente fosse restabelecida a democracia nesse país, lutou pela anistia, sim, dos presos políticos. Então, eu acho que isso pode estar na mesa e seria adequado, Joaquim. Regiane? Não, exatamente isso, Dentro dele lutar pela anistia, o nosso ex-presidente, que estava dia 25/2, na Avenida Paulista, fala que pede a anistia aos pobres coitados presos em Brasília. Agora, assim, eu vou diretamente aqui para o meu colega, o senhor usou a palavra dos criminosos que saíram do Brasil. Então, qual exatamente os crimes desses criminosos que saíram do Brasil? Foi muito bem pontuado para ter esse tipo de final aí? Não? Lembrando Bom, que tem muita gente presa sem quem foge? ainda, Por que você foge? Você foge de algum crime. Tá. É simples. Não, Edivaldo, se mas houve tem uma gente fuga, presa sem denúncia. então Mas, exatamente, o senhor acabou de colocar também a mas tia as do pessoas pastel, foram a tia embora, do mas está sonho, preso lá. Quem está preso tem uma situação, faz o recorte e aí libera as pessoas. Agora, Não, mas não libera. Eles tem fugiram. Diversas Sim, pessoas agora- presas mas sem é o que denúncia, é o que sem- está seguindo. Isso é fato público Tem que notório. cidadão que quebra, Vamos que faz seguir, que ele conclui. quebra, tem que ficar na Sim, cadeia, pô. é isso aí mesmo. É isso aí. se é Daniel público ou Matos. privado. Se quebrou, Edivaldo. Então Ele vamos é esperar. imagem. Daniel Matos. Alguns estavam ali, outros quebraram. Daniel outros Matos. Se está na cena do Kim. crime, vão Tia prender. gritando Vai lá, sonho. Daniel. Você vê, Você falou no começo, moeda de troca. O nosso judiciário sempre nas pautas, Agora há pouco também falando do judiciário. Acredito que a anistia teriam que ser dois exemplos. Em junho a gente teve aqui na Assembleia a depredação da Assembleia também. Então a gente espera que sejam dois pesos, duas medidas, que a punição seja igual, a depredação do patrimônio público, não mais do que isso. Então acredito que o STF, os deputados, senadores, é tanta dúvida que paira na cabeça das pessoas que nem nós, nem aqui os advogados, nem conseguem chegar a um senso comum. O que a gente gostaria de ver são dois pesos, duas medidas e todo mundo sendo julgado da melhor maneira possível. A gente viu aqui no Ampla Paraná... defesa e contraditória, né? Sim, a gente viu aqui no Paraná a depredação da Assembleia e a gente espera que as mesmas coisas aconteçam também com quem quebrou. Acho que sou totalmente contrário. Quem quebrou, quem depredou o patrimônio público tem que ser punido. Se teve quem financiou, tem que ser punido para que isso não se torne uma coisa normal na nossa comunidade ou população brasileira. Fernando Tupan, 30 segundos. Fernando Tupan, 30, 29.
Sim, Rafael, eu discordo do que o Edivaldo Magro falou. O Congresso pode sim dar anistia. Imagina se fosse trazer o pessoal de fora para julgar, o Arraes estava na cadeia até hoje, mesmo morrendo. Teria morrido na cadeia. Ou o Leonel Brizola, mesma coisa. Eu acho que a anistia tem que ser dada de qualquer jeito e precisa. E o STF não tem que se meter nas leis aprovadas pelo Congresso. O STF se mete quando tem o vácuo da lei. E ponto final.